Posso fazer isso o dia todo. O mal sucumbirá ante a minha presença. A verdade é que eu sou diferente. Todos nós temos segredos. No meu mundo significa experiência. E aí, galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo do Bar HQ. Estamos aqui com o Davi. Davi, vai, sai fora. Vamos lá. Estamos aqui com o João do canal E aí, galera? RGB. Vamos deixar na descrição o link do canal dele, Konema e Joe, para falar sobre um personagem que, ao meu ver, ele se tornou bem atrativo nos últimos anos. Sempre é que é um babaca. Acho que era unanimidade que ele era um babaca, né? Que é o Ciclope Scott Summers, o líder dos X-Men, né? O maior líder de todos os tempos dos X-Men, personagem criado na década de 60 pela dupla Stan Lee e Jack Kirby. A primeira aparição foi em Young X-Men. Foi um personagem que mostrava o bom mocismo, a perfeição do herói, né? Pelo menos ele não era aquele cara estilo Wolverine, anti-herói, cometia erros e tal. Ele era sempre aquele cara centrado, que queria o bem dos seus amigos, o moço que era apaixonado pela mocinha, que era Jean Grey. E realmente... Cheio de autocontrole, inclusive. Autocontrole total. Por causa do medo de perder o controle dos poderes que ele já não controla, né? Ele foi um personagem que sofreu alguns retcons, mas basicamente no passado do personagem ele perdeu os pais. O pai dele era um aviador, se não me engano era do exército dos Estados Unidos, do exército da aeronáutica, né? Exército, entre aspas, né? Aeronáutica. E durante um voo deu todo um problema por conta de uma nave alienígena Shi'ar. Os pais só tinham dois paraquedas. Marcou, hein? Como é que você viaja assim? Eu não sei se era dois, não. Acho que, se não me engano, era só um. É um só que ele pulou. E o Alex escapou da cagada dele. De qualquer sorte, eles caíram lá e bababá. Daí eles foram para um orfanato, ambos, né? Aí... Não, eles se separaram na queda, entendeu? O Alex foi encontrado com pessoa X e o Scott Não, eles foram juntos, foram no orfanato. Perdão. Aí uma família adotou o Alex Summers, que é o Destrutor. E daí nós tivemos o Ciclope, que continuou nesse orfanato, mas tudo desde o início manipulado pelo Senhor Sinistro. Ele... Esse tombo aí nessas... Desmemoriou ele. Uma origem ali, ele acabou também machucando uma parte lá no cérebro dele que era para dar o controle das rajadas ópticas. Era para ele ter controle. E ele perdeu o controle. E o óculosinho quem criou foi o Senhor Sinistro, mas sempre, não ele na versão clássica dele, mas sempre uma espécie de transforma. Isso é muito engraçado, né? Um plano de fundo disso aí, que conforme o tempo foi passando, os caras foram organizando que era uma trama gigantesca. Porque quando você começa a ler X-Men, você começa a ler, você vê o Ciclope, nada disso existe. Ele só é o cara que solta a rajada do olho, era o poder mutante dele, ele não tinha controle. Aí depois começa a inventar essas coisas, começa a colocar isso. Aí chega hoje em dia, o bagulho é uma coisa, uma odisseia, tá ligado? É um negócio fora do controle. Aí ele foi selecionado pelo professor Xavier para mansão. É praticamente o filho favorito. Selecionou, né, os outros X-Men originais e ele acabou por uma liderança nata e pelo como é que eu falo assim, esse lance dele querer ser certinho, de não ferir outras pessoas, de ter um controle, ele acabou tomando a frente, se tornando o líder dos X-Men. O Ciclope, naquela época, principalmente, ele refletia equivalente ao Superman, entendeu? Ele tinha a imagem do herói perfeito. Ele tinha que ser o cara líder, tinha que ser o mais forte, o mais responsável, mais isso, mais aquilo. Ele tinha a imagem do babaca ideal. Dentro das limitações dos poderes dele. Não, dentro do contexto dele. Mas ele tinha que ser o que a molecada olhasse e falasse, nossa, esse cara é tão legal que eu quero ser igual a ele, entendeu? É o bom moço dos anos 60. O bom moço dos anos 60, total. E durante boa parte do tempo, mesmo depois que surgem os novos X-Men, que daí nós tínhamos Noturno, Colossus, Wolverine, que daí já dá início à fase clássica ali do Chris Claremont com o John Byrne, que leva a Fênix Negra e tal. O Ciclope ele sempre foi conduzido dessa forma, né? De um personagem correto, que era o chatão, né? É o chatão. Tipo,
Eu ficava assim, gente, Inclusive, como ele alguém fica, né, pode né, os gostar caras do vão tirando Ciclope? todo mundo quando tem essa reformulação, mas ele tá lá. Ele tá sempre firme, lá. né? E o interessante é que, se você pegar esse Ciclope, ele não tinha muita profundidade, né? Ele era aquilo. Ele era um babacão. Ele era aquele cara que todo mundo sabia que ele era o líder, que ele era, assim, o cara que ia tomar as atitudes, mas que ninguém gostava, não era o preferido de ninguém, né, cara? Ele não era o preferido de ninguém. E há vários pontos, se você jogar no Google aí, Ciclope é um babaca, como eu repeti já umas 4 vezes, você vai ver vários pontos nessas histórias dessa época, onde ele é insensível, ele não tem tato pra falar com as pessoas, Sim. toma decisões todas erradas, tá ligado? O Ciclope ele era burro, tá ligado? Ele era muito sem nexo. E daí ele era apaixonado pela Jean Grey, teve toda aquela questão da Fênix Negra, né, que ela acaba morrendo, e Mas aí, nessa época que a Fênix Negra, da fase da Fênix Negra, a gente já tem um Ciclope já mais Um pouco trabalhado. sim, já teve o... Você Não é mais unidimensional. Você né? já vê Tem ele, uma- por exemplo, querendo ocupar mais espaço dentro da Escola Xavier. Você vê ele já contrapondo o professor Xavier, falou, não, eu cometi um erro deixando você liderando eles dessa forma. Não, não cometi erro, o senhor está equivocado. E começa a surgir ali uns entreveios entre os dois, porque o cara já está se posicionando diferente, você já vê ali uma postura de um cara que pode sim, se ainda não era, né, pode virar um símbolo bacana. Um personagem interessante, né? Dos X-Men. Começou realmente uma transformação do personagem em termos de ser um personagem interessante, sair daquele lance mais unidimensional, que daí tivemos a Madeline Prior, né? Que basicamente é uma clone da Jean Grey, Sim. que foi criada por quem? Senhor Sinistro. Então tem toda essa vinculação, e daí tem o filho, que é o Nathan, né? Que é o Cable. Nathan, né? Nathan. Que daí vem o Cable do futuro e tal. Aí tem toda uma construção realmente envolvendo um lado até mais pessoal do personagem, decisões que ele tem que tomar, porque ele se casa com a Madeline e ela aí ressurge a Jean Grey, e daí ele fica naquela, o que tá Ele larga. Depois Aí que ele larga o filho, larga. aí que ele começa, tem todo aquele lance bem pessoal dele. Eu acho muito interessante essa exploração, ainda que tem alguns pontos, como você disse, ele é insensível, talvez Mas racional depois que ele demais. sai dos X-Men por causa da morte da Jean, lá na Fênix Negra, Sim. e ele vai voltar só depois, e tem todo esse meio do caminho que ele acaba conhecendo a Madeline. Ele acaba também namorando aquela Emma colega Frost. colega da Misty Knight, que eu não lembro o nome dela agora, chega a namorar ela também. E as coisas vão começando a ter uns desdobramentos que os caras começam a colocar o Ciclope numa visibilidade que você vai vendo uma coisa maior. Tanto é que quando ele volta para os X-Men e ele acaba perdendo naquela luta lá para a Tempestade, ele depois fica sabendo que inconscientemente Manipularam ele manipulou a situação. Você vê ali que ele já é um cara que está tipo assim, né? Ele já está fazendo isso, ele já não está mais tão aparentado na cabeça para todo mundo como ele estava antes. Ele já é um cara assim muito que começa a se impor. Tanto é que quando vem toda essa coisa do inferno, essa coisa de pegar o neném dele e dar para aquela mulher lá do futuro, levar embora, todos aqueles sofrimentos que vai aparecendo, né? E depois o Mestre das Sombras lá e tudo mais, as pernas do Xavier sendo quebradas tudo outra vez, e ele voltando para os X-Men, que até ele estava no X-Factor, né? Você vê que o cara, principalmente no X-Factor, você vê que os caras estão lapidando um sujeito para falar assim, você bater o olho, ele vira um símbolo de X-Men. Ele é líder, ele é o ideal. Representação máxima. Ele representa, e é interessante. Ciclope para presidente. E é interessante porque o Ciclope, ele começa a tomar algumas decisões que são fora daquela linha normal que ele tomava. Então, por exemplo, nesse lance de criar várias nações e tomar decisões quando ele assumiu o Instituto, ele retoma a X-Force com aquela versão sombria que era liderada pelo Wolverine. O uniforme negro, que é escrito pelo Rick Remender. Eu tenho um ônibus nessa fase. E o que é legal nisso? Aquela X-Force é assassina. fazer
O que os X-Men normalmente não podem fazer. O X-Men tem uma figura pública, eles não podem matar, por exemplo. Então ele cria o X-Force pra fuder geral se precisar. Quando você começa a analisar o todo, você percebe que essa mudança do Ciclope, na verdade, ela foi acontecendo de forma até gradual. Ainda que você tenha alguns retcons e tal, você percebe uma coisa maior por trás. Como eu já disse, ainda que tenha um retcon, mas é um retcon antigo, do Senhor Sinistro manipulando o Ciclope desde quando ele era criança, ele vai angariando um amadurecimento como personagem, uma percepção da situação dos mutantes em relação ao governo, em relação a outros personagens, e vai moldando o personagem e tornando ele bem interessante. Eu lembro que tem uma época que o Ciclope, isso é uma minissérie que ganhou um encadernado pela Salvat, que é do Brian K. Vaughan, é uma de capa vermelha. Mark Teixeira que Isso, exatamente. Que ele enfrenta o Fanático e o parceiro do Fanático, agora me fugiu o nome dele. Mas uma história muito legal, que o Ciclope, ele é o herói, e o Fanático sabe que ele é o herói, mas ele consegue blefar, porque você já percebe que ele tá mudando aquela coisa séria. E aí, tipo, sabe aquela coisa Fanático, será que ele vai fazer? Sabe, se fosse antigamente, você nunca vai fazer isso, você é o herói, sabe? Então já começa a ter uma mudança com relação a isso daí. E é muito interessante, hoje, a postura do Ciclope, ainda, né, que a gente saiba o que aconteceu com ele. Saiu no Brasil esse spoiler que eu vou dar? Dinoboros vs X-Men, já saiu? Saiu, se não saiu, tá saindo agora. Eu acho que saiu em Acho que já Marvel, saiu. né? Então Saiu em edição próxima. Já saiu em edição própria. Ele Já morreu. Já morreu no Brasil. Então não é spoiler, já morreu. Já. Tá? Mas É spoiler pra quem não leu. eu acho que o que realmente muda é após X-Men vs Vingadores. Não, eu tenho um ponto perfeito onde muda tudo, que é cisma dos X-Men. Ali muda tudo. Que ele separa. Porque, exatamente, os X-Men, que até então eram muito unidos, eles se separam, porque o Ciclope tem a ideia revolucionária, ele tem a ideia de que os mutantes deveriam ser reconhecidos mesmo como ser humano, ser reconhecido, ter seus próprios direitos, sua própria nação, não ser caçado, não ser o cara da quatro, e o Wolverine quer que a molecada estude, e o Ciclope quer que essa galera seja treinada como um exército, entendeu? Então ali eles quebram os X-Men no meio, o Wolverine vai fazer lá em Winchester novamente a escola, e o Ciclope vai montar a Nação X lá na ilha dele, junto com o Magneto e uma galera. Tanto que o Magneto apoia as ideias desse novo Ciclope. Bom garoto! Lembra um pouquinho eu, vamos lá. Aí nós temos X-Men vs Vingadores. Cara, tipo, o pontapé final, tá ligado? Tá vindo a Fênix, vai matar a Terra ou vai salvar os mutantes? Ele, 100% vai salvar os mutantes. Capitão América vai matar a Terra. Ele Aí a Mas Fênix os se efeitos, divide, né? eu acho que os efeitos de Dinastia M mexeu pra caramba com ele, né? Também. Ele fala assim, eu tenho se sempre de 98. 98 mutando no mundo, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu lembro- Se eu não fizer alguma coisa, eu Exatamente. isso daqui. Eu lembro muito bem, cara, que é uma cena muito da hora, que é a Emma Frost no cérebro e ele do lado da Emma Frost, e ele fala, o que aconteceu da Emma Frost? Eu não escuto mais ninguém, sabe? Aí ele, por quê? Porque agora a gente é tipo 10%, ela fala. Ele, meu Deus, a gente era tipo quase 3 milhões, entendeu? E agora... Menos de 10%, 0,1%. Então ele falou, e agora a gente é só isso, e vários mutantes na mansão sofrendo, porque a mutação acabou, e aí tá sofrendo por causa de consequências e tal. É muito foda, dá um choque de realidade nele. Na mensal dos X-Men, eu acompanhava sistematicamente na época, até segundo advento, eu acompanhei mês a mês, eu era muito ligado Eu acompanhei até a aos fase dos X-Men. dentes, depois eu parei. Foi até lá no segundo advento, foi assim, daqui pra frente, eu parei. Não dá mais, né, mano? Assim, na hora que o Noturno morreu, eu falei assim, por que matou o Noturno? Mata outra pessoa, deixa isso. Mas ó, eu vou dar um aviso rapidinho ele- aqui pra você, amigo. Você que lê X-Men, é uma fase. X-Men não tem como, cara, você nunca vai conseguir acompanhar pra sempre. É muito título, é muita coisa que mexe com você, então uma hora você vai parar. Tem uma cena do Blob, que o Blob perde os poderes. É muito bom, Cara, eu vi. ele tá agarrando a pele dele, ele tenta cortar. Ele fala, não corta, é bizarro, cara. É uma Ele tá no apartamento assim, e a polícia entra no apartamento pra resgatar ele, que ele não consegue nem se mexer. É um monte de pele sobrando, ele socorro, Ele perdeu toda a gordura dele. Vamos fazer um parênteses, eu vou mencionar uma coisa que tu falou do relacionamento do Ciclope com a Emma Frost, né, cara?
sensacional. Ela é manipuladora. Ele é manipulador. Só que ele também era manipulador. E ele deixou de ser nessa parte o Ciclope corno manso. Porque até então ele era um cara sofrido. Porque tipo, caralho, velho. A moto que passou aqui. Porque até então era aquela coisa, a Jean Grey flertava com meio mundo. Então, tem uma cena que eles. Que o Wolverine vai provocar o Ciclope porque pega os dois lá na cama, né? Tipo, a mulher mal morreu, tudo já tá aí, rapaz. E ele sai no pau e ela fala assim pro Fera depois: fiz tantas cirurgias plásticas, mas isso, pilates, não sei mais o que, ainda tô perdendo pra uma morta. Boa. Mas a Emma Frost, ela é pauleira. Jean Grey, meu irmão, se ela puder, ela mata. Mas vamos falar de um ponto que é fundamental, A virada. né? Que foi o final, próximo do final Vingadores de versus X-Men, onde o Ciclope, dominado pela Fênix Negra, porque ela estava incorporada em vários mutantes, Aí depois ele recuperou todas as partes, virou um porra louca. e mata o Professor Xavier. Quem matou foi o Ciclope, mas sob a influência da Fênix Negra. Não, você não pode dizer que o Ciclope fez de Insano consciência, mas ainda era o Ciclope que tava fazendo. mas eu Não dá pra inocentar ele, não. Aí nós vamos chegar naquele ponto que o Ciclope matou. Então a gente chegou nessa questão, né? Será que o Ciclope matou ou não? Tem muitos mutantes, inclusive, revoltados com o Bota no Ciclope. comentário aí, Ciclope matou ou não matou, professor? No sentido de ele queria, né? Era ele ou era a Fênix? É. E daí tem o pessoal. Pode isso ou não pode, Arnaldo? Tem o pessoal que defende o Ciclope e tal. Aí nós chegamos na fase. Só pra deixar claro aqui, ó. Eu e o amigo João, a gente acredita que o Ciclope matou. A culpa é dele. O Fernando acha que não, que é da Força Eu Fênix. sou defensor de bandido. Isso nunca mais vai ser da internet. Daqui a 50 anos você vai estar com o patrocínio da Disney, aí vai estar, vamos cortar esse trecho, vão te Mas processar, porque você falou, eu sou defensor de bandido. Mas aí é que tá, né? Se for pela lacração de hoje, eu tô correto. Só se mudar pra frente. Aí se, por exemplo, o Bolsonaro ganhar, eu tô fudido. Se entendeu? Se o Bolsonaro ganhar, eu tô ferrado daí. Porque daí. Deixa eu cortar minhas coisas logo, vai acabar esse mundo cruel. Vamos lá então. Olha só, galera. Chegamos nessa parte de que o Ciclope agora ele vai integrar uma espécie de X-Men revolucionários. Os X-Men rebeldes. Em todo o contexto aí. Primeiro que o Ciclope é preso, depois ele Sim. foge das cadeias e ele é um procurado da justiça. E pra quebrar ainda, a Fênix zoou os poderes mutantes dele. Ele não consegue mais dar rajadas óticas retas, as rajadas óticas dele. Tem hora que funciona e tem hora que não funciona. Isso, mas a maioria das vezes ela sai um pouquinho reta, mas sai raios pros lados, aí destrói tudo que tá em volta dele. Mas mesmo assim ele não quer parar de lutar pela causa mutante, então ele vai construir os próprios X-Men dele pra lutar contra a opressão. Que são dois títulos escritos pelo próprio Brian Michael Bendis. Tem Os novos X-Men, os novos X-Men e os fabulosos X-Men, que daí tratam especificamente do grupo do Ciclope. Né? Que os novos X-Men vão tratar dos X-Men do passado. O que Junto com os acontece? X-Men do Wolverine Isso é lá na muito escola. importante. O Fera, exatamente para tentar resgatar O aquela Ciclope imagem bom do moço. Ciclope bom moço e fazer um contraponto com o Ciclope revolucionário, rebelde, procurado, enfim. Ele quer tentar mostrar para o Ciclope da atualidade como ele era ali, o Ciclope raiz, mais inocente, mais e tal. Ele quis que o Ciclope antigo convencesse o novo Ciclope que ele tá errado, entendeu? Que ele, eu vou lembrar de que quando eu era mais jovem e aí eu vou lembrar que eu tava certo. Meus Só ideais que- eram outros. Só né? que eu tiro você pela culatra, né, mano? Ferrou tudo. Porque o Ciclope mais novo, depois de passar um tempo na realidade atual, ele apoia o Ciclope antigo. É muito louco isso. Então o Brian Michael Bendis, pelo menos no início, ele realmente colocou uma história legal. Assim. Ficou muito, até a Batalha do Átomo tava muito bacana esse enredo. Isso é bacana. Depois acaba ficando um pouco maçante, né? Ah, depois, tipo, prolongou demais, já dá pra Prolongou ter encerrado. demais. Só que é interessante esse Ciclope, porque ao mesmo tempo que ele tem o apoio do Magneto, ele não confia no Magneto e não concorda 100% com o Magneto. Ele para de confiar também na Emma Frost, cara. Ele fica achando que é uma Mas coisa ele pra já ficar é na um frente cara dele. que, tipo assim, de besta eu não tenho mais nada. Não tem mais nada. Aquele cara inocente morreu. Aquele cara que confiava cegamente em alguém não existe mais. E Sim. o meu negócio agora é outro.
Você tá do meu lado, que bom, Meu mas ideal- eu não coloco a minha mão no fogo por mais Isso, ninguém. ele vira um ciclope que é o seguinte: o meu ideal é mais forte do que tudo, do que amizade, do que amor, do que família, do que tudo. Se você ficar no meu caminho entre eu e salvar a raça mutante, eu vou te atropelar, independente se você é herói, vilão, Deus, o que for. É quase os fins justificam os meios. Exato. Não, é 100%, os fins justificam os meios pra E isso. se você analisar tudo isso que a gente está falando, é quase um Breaking Bad do Ciclope. É um Breaking Bad. Só que sem chegar na parte dele se tornar um vilão. Porque Ele não morre é um antes. vilão. Não, mas ele é. Ou talvez Talvez ele virasse, ele morre antes. Mas ele tá como talvez uma espécie de anti-herói. Não, sim. Ele não é um assassino, ele não é um cara que quer dominar o mundo, ele quer realmente, pelas razões pessoais dele, fazer com que os mutantes sejam respeitados, que tenham o seu espaço e acabou. E principalmente que a raça continue a existir. E que tá? continue a existir. E se os humanos vierem tratar com ele, fala, então beleza, agora nós vamos tratar. Tá. Ao contrário do Xavier, que era um pacifista. Isso. É que na verdade ele falou assim, mano, já que vocês querem tretar, o nosso é maior do que o de vocês. Vocês não adianta vocês virem querer brigar com a gente vai dar uma porrada em vocês. E a partir de agora a gente não tá mais aqui pra dar a cara a tapa, pra falar que não é bem assim. Se vocês querem brigar, a gente vai brigar. Exatamente. Então, é muito interessante você pegar essa construção do Ciclope do início do personagem até o que ele é hoje. E poucos personagens foram realmente alterados dessa forma. E eu acho legal que ele foi feito na medida, assim, no gradativamente, tipo, 50 Sim. anos, assim, sendo dosado até chegar nesse ponto onde... É muito interessante muito bacana. isso. Eu sou um cara que Dá fala pra assim... entender o que aconteceu com ele. Eu sou um cara que fala assim, eu odiava o Ciclope, sempre fui Team Wolverine, tá ligado? Sim. Sempre fui, vai Wolverine, chifre o Ciclope, pega de Grey, tá ligado? Aí quando o Ciclope começou a ficar bacana, eu fiquei assim, caralho, mano, que foda. Tanto que tem uma história que eu acho bem bacana, que eles descobrem que a SHIELD tá montando sentinelas, entendeu? Sim. Pra, tipo, porque o Ciclope tá virando um problema, tá montando sentinela. E nem o Ciclope nem o Wolverine concordam com isso. E os dois vão lá na SHIELD destruir as sentinelas, e um não sabe que o outro tá indo lá. E rola toda uma DR dos dois, entendeu? Sobre toda a merda que eles fizeram a vida inteira, mas eles se unem por um bem ideal. Eu acho muito bacana que o Ciclope e o Wolverine vão embora dali meio que, tipo, a gente é amigo, mas não concorda, tá ligado? Não, por isso que hoje dá pra gente falar que, pelo menos na minha opinião, que o Ciclope é um personagem muito foda, porque se você pegar qualquer outro personagem dos quadrinhos, claro, se você pegar um personagem, primeiro da DC Comics, teve desde a década de 30, no final da década de 30, anos 40, mas se você chegar nos anos de 85 ali, 85, 86, onde teve Crise das Infinitas Terras, o Superman é o mesmo, o Batman é o mesmo, todos os personagens são o mesmo. Né? Tirando um ou outro personagem mais específico, o Max Lord, né? Que daí teve a mudança toda para transformar ele num vilão na saga 52, mas um personagem do calibre do Ciclope, Wolverine é igual, Hulk é igual, Capitão América é igual, quem mais? Homem-Aranha é igual, Justiceiro é igual, Quarteto Fantástico é igual. O Ciclope mudou. Eles têm mudanças muito sutis, na verdade. Não é um são negócio muito sutil, é mais uma atualização. uma atualização, do que uma um mudança. novo poder, é alguma coisa assim. Agora, desse lance de uma construção que ocorreu com o Ciclope e tornou, na minha opinião, um personagem muito, mas muito interessante. Há muito tempo, sempre Você gostei do agora? Ciclope. Eu sempre olhei o Não, eu Ciclope gostava já de e antes, falei assim, cara, esse cara é o líder. Te envolveu. Eu sempre tive essa coisa assim. E enquanto tinha 100 pessoas no Wolverine, eu tava lá. Você era um focando no solitário Ciclope, do sabe? Ciclope, E eu né? gosto do Wolverine, mas eu gosto mais do Wolverine antigo do que do Wolverine novo. Sim, também sabe? concordo Eu acho que o com Wolverine isso. novo, você cata ele, joga ele da estratosfera, ele bate no chão e levanta e tá de boa. Ele tá de ok, E antes os caras, tipo, machucavam ele, demorava um pouquinho da passada, isso era legal. Eu comento isso com uns amigos Então- meus que falam assim, o Wolverine é imortal. É imortal agora, mas antigamente o Wolverine, o fator de cura dele não era imediato. O fator de cura dele era pra próxima história, não pra essa, Tinha entendeu? um processo de cura bacana. Antigamente tinha toda uma explicação de que o fator de cura do Wolverine não era tão forte porque o adamante tá envenenando ele, então o fator de cura fica mais devagar. Hoje em dia, meu irmão, tiro de 12 na cara eu também. Eu diria que mais ou menos no final dos anos 90 que eu comecei a gostar mais do Ciclope. Antes eu tinha Eu gosto do Ciclope, eu acho essa coisa toda. E o bacana, que tipo assim, se você vai acompanhar a trajetória do personagem, você vai vendo essas mudanças acontecendo, elas são possíveis justamente por causa das decepções que ele sofre, os Sim. traumas que ele tem.
os ícones que ele foi construindo em torno dele de tipo assim, cara, por exemplo, Xavier é o cara. Aí ele descobre que ele tem um irmão que ele nem sabia que existia, que era o Vulcano. Aí ele descobre que o cara mentiu pra eles pra caramba. Pra caralho. Né? A sala de treinamento lá era onisciente. Tem um monte Onisciente de coisa. não, senciente. É uma inteligência artificial, os caras não sabem, o cara não sabe disso, o cara não sabe das mentiras do outro, não sabe que vai apresentando um Xavier que não é tão nobre assim, é um cara meio sem, assim, eu vou fazer porque ele tem um bem maior. Então, você vai vendo que ele vai falando, pô, tipo, você era o cara que eu tinha como pai e você... Sim, me traiu, né? Quem é você? Eu não te conheço. E você percebe já essa mudança no Ciclope com decisões um tanto controversas, quando, por exemplo, na Invasão Secreta, pra ferrar com os Skrulls, ele pega um vírus legado, modifica e tipo assim, joga nos Skrulls. Dane-se. Foda-se vocês, morram. Antes de vocês do que E o Ciclope de antigamente não faria isso. De jeito nenhum. Tanto que é discutível hoje quem que é o maior líder do universo Marvel. E você pode, com certeza você vai colocar Capitão América, Ciclope, Reed Richards eu acho que eu não colocaria. Talvez Raio Negro, Adam Warlock, eu acho um cara bem à frente em termos de liderança. Mas ficaria entre talvez Ciclope, Capitão América e Adam Warlock. Eu São os acho maiores mais líderes. Warlock, né? Porque Ciclope lidera os X-Men. Mas é que o Adam Capitão Warlock é América uma escala lidera. cósmica, Então, né? mas aí que tá, né? Ciclope lidera os X-Men, Capitão América lidera Vingadores e uns outros grupos de super-heróis, mas o Adam Warlock liderou todo mundo, entendeu? Porque, tipo assim, enquanto todo mundo tava. Mas talvez- todo o universo Marvel, Então. Warlock, ele vai dar Não, mas eu acho que não. Eu acho que o Capitão América... Enquanto todo mundo tava se matando, tava se fudendo, quem tava ali na bundinha, na estratégia, pensando nas coisas, era o Warlock. Mas era porque o Adam Warlock tinha o conhecimento. Você entendeu? Eu ainda acho que é o Capitão América, mas eu acho que nessa questão é muito específica e contextual. Do Warlock ter o conhecimento, então por isso ele ter tomado a frente. Mas eu acho ainda que o Capitão América é o cara, mas junto com o Ciclope. Mas galera, essas daí são as nossas opiniões, comentários relacionados à história do Ciclope, que acredito eu, muita gente torce o nariz, como a gente torcia também, mas você percebe que é um personagem que tem uma boa construção. Hoje ele é um personagem muito bem trabalhado. E deixe sua opinião aí do que você acha do líder dos X-Men, o maior líder dos X-Men, né? Um personagem realmente, que se você acompanhar toda a história dele, percebe que ele tem características bem peculiares aí. Então é isso daí, galera. Um abraço para todos. Fomos!